Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, a rádio do agro em 100,9 e simultaneamente através do nosso canal no YouTube da Rio Verde FM. Para você que está nos acompanhando em mais de 30 cidades aqui na região sudoeste do estado de Goiás, também pelo Brasil e pelo mundo através da internet. Muito bom saber que o senhor e a senhora nos dão a honra da sua audiência aqui no Boa Tarde Produtor, sempre de segunda a sexta-feira, às 11h30. Nesta edição do nosso programa, vamos falar sobre restauração ecológica do Cerrado, o poder das cápsulas com sementes nativas. Então fique ligado, porque além de acompanhar, você também pode participar. 9949-1009 e através do nosso chat no YouTube da Rio Verde FM. No Ritmo do Campo, Boa Tarde Produtor, o seu programa de informações agrícolas já está no ar. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. É sempre muito bom estar de volta para compartilhar conteúdo de qualidade com o senhor e com a... Rio Claro. E estou desde 2006 aqui na UFJ. Antigamente UFG, a gente é uma instituição recente, né? E trabalhamos aí com vários aspectos da vegetação nativa da nossa região, do sudoeste goiano principalmente, e agora focando alguns estudos, como foi o alvo do estudo da recente Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sou campo-grandense, aqui da região do Cerrado. Trabalho na Universidade Federal de Rondonópolis, que também, como a Jataí foi emancipada, nós éramos a Universidade Federal de Mato Grosso. Eu trabalho aqui desde 2009 e as minhas linhas de pesquisa são mais voltadas à parte de geotecnologias para o setor ambiental, mas também com algumas aplicações agrícolas. E é um trabalho que está sendo bastante interessante para nós aqui, integrando os nossos conhecimentos, nossas experiências entre Rondonópolis e Jataí, para a gente proporcionar novas tecnologias ligadas à restauração ecológica. Doutor Frederico, nos fale um pouco mais sobre a Universidade Federal de Jataí. Sim, então, como eu disse, a Universidade Federal de Jataí foi emancipada recentemente. Até então a gente era o UFG, Federal de Goiás. Junto com Jataí, a gente teve a emancipação também de Catalão, que virou o FCAT, né? E estamos num processo de ascensão, de novos cursos, principalmente cursos de pós-graduação. O grupo de professores e técnicos tem crescido dia a dia. Então, assim, é uma universidade tratada no Brasil como supernova, e a gente tem ainda alguns processos em construção, algumas dificuldades, mas a gente está aí de vento em popa, fazendo nossas pesquisas colaborativas, em parceria com vários pesquisadores, não só daqui de Jataí, mas também do Brasil, como é o caso do professor Normandes, né? E a gente trata essas parcerias como fundamentais para um bom desenvolvimento, não só acadêmico, mas social, né? Porque acho que uma das visões que a gente tem enquanto universidade é apresentar os produtos que a gente gera dentro da universidade, não só em termos de educação, mas de ciência, para transmitir isso de uma forma bacana para o público leigo, né? Para a sociedade de um modo geral. Excelente. Universidade que foi criada no finalzinho de 2018, então nós também somos considerados uma universidade supernova. A nossa universidade tem uma atuação muito forte aqui nessa região sudeste de Mato Grosso. É uma região que eu acho que tem similaridades com a Jataí, esse interior de Goiás. É uma região que é baseada no agronegócio, tem um PIB muito forte, são cidades médias que estão tendo uma relevância muito grande para o Brasil. E claro que essas universidades que foram recém-criadas não foram criadas ao acaso. Tanto a UFR, Rondonópolis, como Jataí, como Catalão, são universidades estratégicas para que a gente consiga também trazer soluções para essa região que é importante economicamente, mas também nós temos que ter essa visão ambiental, essa visão de associar a necessidade de conservação e recuperação de áreas degradadas, porque nós estamos vivendo momentos muito peculiares com relação aos extremos climáticos, às tragédias. Então, eu vejo que esses trabalhos que a gente está desenvolvendo em parceria com outros colegas de outras universidades aqui na região centro-oeste é algo bastante estratégico. Doutora Karine, vamos contar um pouquinho da sua experiência, já que a senhora estudou na UFJ e também no Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas. Nos conte a sua experiência nestas duas instituições.
Então, o meu trabalho surgiu a partir do momento que eu fiz o mestrado na UFR, em Rondonópolis, juntamente com o professor Normandes. Então, nós trabalhamos com uma tecnologia nova. E aí eu acabei criando, ele me instigou para fazer uma tecnologia e eu acabei criando uma cápsula. E ele me disse, vamos levar isso para frente, vamos trabalhar um pouquinho com restauração, que primeiramente eu queria trabalhar com as fotésias, que são as mosquinhas da cana, que é uma grande dificuldade do nosso plantio em volta aqui. Então eu trouxe essa ideia do mestrado no final de 2019, procurei o professor Frederico na UFJ para entrar para o doutorado com essa ideia, e ele topou a minha ideia, disse, é bem difícil, mas vamos lá. Então nós fizemos uma parceria vinda do mestrado com a tecnologia das cápsulas com os drones, juntamente com o professor Normandes, trazendo para o doutorado para provar essa eficácia da cápsula durante esse período. Então, nossos trabalhos foram durante 4 anos, trabalhamos durante a pandemia e tudo mais, com o plantio. Foram 8 experimentos até que a gente tivesse, então, o resultado. Esse primeiro artigo é o resultado feito em KFJ. Então, mesmo terminando o doutorado, estamos aí continuando trabalhando para a pesquisa na nossa região. Excelente. Nos falem sobre a importância da pesquisa para vocês. O significado também é a importância que a pesquisa tem. Então, eu acredito que assim, a questão da pesquisa na área de produção, elas sejam testadas, comprovadas através da pesquisa. Se não houver a pesquisa, nós não teremos resultados. Então, eu acho muito importante essa questão da pesquisa. Eu vejo assim que a pesquisa científica é muito importante para que a gente consiga avançar na aplicação de novos conhecimentos. O campo da restauração ecológica é um campo que carece ainda de novas informações, de novos avanços. Nós temos um custo por hectare de recuperação de área degradada que ainda é considerado elevado. Para a gente ter uma ideia, só para ter um parâmetro, algumas estimativas de custos para o cerrado e para o Pantanal, quando a gente fala de semeadura, ou seja, regeneração da vegetação por meio da semeadura, a gente pode chegar na casa de uns R$30 mil por hectare, porque aí tem que considerar as sementes, a origem das sementes, a qualidade, o operacional. E esses trabalhos que a gente desenvolve na universidade justamente é para que a gente consiga viabilizar protocolos que façam com que esse trabalho seja menos custoso, ou seja, que gerem menos custos para quem vai recuperar e que também sejam mais eficientes, que a gente tenha uma regeneração de mais qualidade. Então, eu vejo que a ciência é muito importante para gerar esses novos conhecimentos, para que isso seja transferido, esse conhecimento, para as empresas de consultoria ambiental, por exemplo. Professor Frederico. Exatamente isso, né? Eu penso como Karine e Normandes, né? A ciência é a fonte, né, da geração do conhecimento. E diante do que a gente tem vivido hoje, né, dos processos de degradação ambiental, de perda de áreas, falando estritamente para Cerrado, né, não precisa falar de outras áreas, a gente tem visto, né, esses processos acontecendo. E é claro que a aplicação e geração de conhecimento voltado para a restauração ecológica nos dias de hoje é fundamental, visto ainda mais que o Cerrado é um complexo de ambientes completamente heterogêneos. A gente passa desde formações sem árvores, formações de campo, passando pelas savanas propriamente ditas, até áreas florestais. E os desafios são imensos, porque em cada situação a gente tem uma variação muito grande de ambientes e onde a flora muda, os serviços ambientais mudam, a funcionalidade do ambiente muda. Então, o que a gente tem feito no trabalho da Karine são coisas muito ainda elementares, básicas, que abriu uma janela para novas investigações, que novas investigações sejam feitas, né? Então, assim, o campo é muito aberto ainda, muito desafiador e muita coisa pela frente a gente tem ainda que desenvolver para gerar um conhecimento melhor, visando que esses processos de restauração sejam cada vez mais eficazes e menos onerosos para o
produtor rural, por exemplo. Professora Karine, nos faça um breve resumo do artigo publicado na revista Ciência Rural sobre como cápsulas com sementes nativas do Cerrado auxiliam na restauração ecológica. O nosso trabalho, ele focou principalmente nas cápsulas biodegradáveis, aonde nós trouxemos 3 tipos de sementes do Cerrado. Nós trouxemos o tamboril, o angico e o baru. Esse experimento foi feito numa casa de vegetação, então foi um ambiente controlado, juntamente com o solo vermelho. Então nós tivemos um aproveitamento do plantio direto, que é o plantio das cápsulas juntamente na casa de vegetação. Posteriormente, nós temos o plantio de sementes. Então, nós comparamos o plantio das cápsulas com o plantio direto. E nesse resultado que nós tivemos durante esse trabalho, que a gente avaliou durante 4 meses, a germinação, né? Então, essa germinação, ela deu-nos, durante o período, um foco maior nas cápsulas. Então, nós tivemos um resultado de quase 97%. No angico, nós tivemos 42% de germinação do baru e 12% do tamboril a mais, vamos dizer assim, em relação ao plantio direto. E nós também tivemos um prazo menor da germinação dessa semente. Então, teve sementes que tiveram, principalmente no angico, nós conseguimos que ela germinasse com até 3 dias. Lembrando que nós estávamos num local que era controlado. No campo é um pouco diferente. Então, nós fizemos todo esse trabalho para depois nós levarmos para o campo. Excelente. Vem aí o nosso primeiro intervalo e na volta a gente continua. Já estamos de volta com o nosso Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9. Nesta edição, estamos falando sobre restauração ecológica no Cerrado, o poder das cápsulas com sementes nativas. Professor Frederico, como surgiu a ideia de utilizar cápsulas biodegradáveis para restauração ecológica? Ok, na verdade essa ideia não foi minha, foi da Karine e do Normandes, né? Como a Karine já esclareceu, esse trabalho começou, eu conheci a Karine quando ela me pediu o interesse dela de fazer doutorado, né? E veio com essa ideia, baseado no estudo que eles já vinham desenvolvendo, tanto ela quanto o Normandes, fruto do mestrado, e que desenvolveram essa técnica, e a gente pensou, né, vamos colocar isso em prática, né, fazer algumas experimentações com essa cápsula que a Karine desenvolveu, junto com o processo da dispersão via drone, que eu acho que isso ainda vai ser dito por aqui, e aí testamos essas questões, né, após muitas discussões, de fazer uma experimentação de campo, usando essas 3 espécies que a Karine já citou, espécies que têm uma semente que a gente sabidamente germinam bem, não tem tanta dificuldade, né? Então, para a gente fazer essa experimentação inicial, a gente optou por espécies que tinham essa facilidade de uma boa germinação. E daí desenvolvemos os estudos, tanto de laboratório, em casa de vegetação, que foi essa condição controlada, que a Karine já citou, e também fizemos alguns estudos que ainda estão em andamento, né? A gente ainda está em processo de redação dos produtos gerados pela parte da tese dela, que é essa experimentação de campo, que, como a Karine disse, é um pouco mais complexo. No campo a gente não consegue controlar muitas variáveis. Por exemplo, um dos problemas maiores que nós temos em áreas a serem restauradas no Cerrado, por exemplo, são formigas cortadeiras, que comem parcialmente ou integralmente as sementes, e a competição, a mato-competição, que é o controle de gramíneas, principalmente gramíneas exóticas, como braquiárias, por exemplo, coloniões, capim-gordura, né? Mas isso ainda tem sido trabalhado e ainda é alvo de mais estudos próximos aí que a gente vai publicar em breve. Professor Normandes, quais foram os principais desafios enfrentados durante a pesquisa? Foram muitos. Eu acho que, como a Karine retratou no início, esse trabalho, essa tese de doutorado,
em parceria com o professor Frederico, o FJ, foi no período pandêmico, então nós tivemos uma dificuldade com relação a realizar algumas ações no início do projeto de tese da Karine, então esse foi um problema. Uma outra questão importante é que esse trabalho, apesar da bomba de sementes, que a gente faz as biocápsulas com as sementes, a gente pode chamar popularmente de bomba de sementes, já ser uma prática, digamos assim, popular, que é muito utilizado para fazer a revegetação de áreas. Inclusive, as pessoas podem fazer bombas de sementes com argilas, com papel, e fazer a dispersão dessas sementes em áreas urbanas, rurais, mas a gente precisava ter esse tratamento científico, como a gente entender como todo esse trabalho, como é o comportamento dessas espécies utilizando essas cápsulas. As cápsulas que foram utilizadas de forma intencional de cartelas de uso, a origem do material delas, então material de baixo custo, material reciclável, e aí a gente também agora está fazendo todos esses testes. Por quê? Nós enxergamos as cápsulas como se fossem berçários de sementes, ou seja, a ideia é que essas cápsulas tenham sementes que possam germinar, a gente acelerar esse processo de germinação e a gente viabilizar para essas sementes alguns insumos básicos e a proteção básica para que a gente tenha realmente, de fato, a germinação e o surgimento das mudas. Porque os desafios da natureza, como foi mencionado pelo professor Frederico, são enormes. Nós temos as formigas cortadeiras, nós temos pássaros que fazem a predação dessas sementes, nós temos a competição dessas sementes quando vão germinar com os capins invasores, nós temos muitas vezes um solo que está com problemas nutricionais, com falta de umidade. Então, as cápsulas viriam nesse sentido, como se fosse uma proteção para essas sementes, esses berçários, com o kit de sobrevivência para que elas possam germinar. Excelente. Professora Karine, como a tecnologia de cápsulas biodegradáveis pode ser escalada para áreas de difícil acesso? Então, nós pensamos principalmente nessa maior dificuldade, né? Por exemplo, uma área que houve deslizamento, alguma coisa nesse sentido. Então, aí que entrou a tecnologia do drone, porque nós podemos fazer um sobrevoo e essas cápsulas são jogadas de uma forma controlada. Então, nós temos essa possibilidade. Então, não há pisoteio na área e tudo mais. Então, essa tecnologia, ela vem para auxiliar essas áreas que a gente não pode ter um constante pisoteio, vamos supor. Ou uma área que está fechada. Então, a gente pode estar fazendo tudo isso com o drone. E tendo uma análise com o drone, através das fotos, do geoprocessamento, a gente pode ter uma análise de como ela está saindo, como ela foi depositada e tudo mais. Então, nós utilizamos as cápsulas nesse sentido, com o drone, para ter uma tecnologia para difícil acesso. Professora, quais foram os resultados mais surpreendentes desta pesquisa? Olha, eu acho que quando a gente mediu a última vez lá em Rondonópolis, que a cápsula, a partir do momento que você joga ela no cerrado, se não há chuva, ela não abre, certo? E não germina. Então, ela fica condicionada, livre das pragas, da herbivoria e tudo mais. E o momento que ela tem umidade e vem o sol, nós temos um clima que pode acrescentar até 1 grau dentro da cápsula. Isso foi um dos dados que acho que nos surpreendeu bastante, né, professor Normandes? Que quando o professor Domingos levantou esse dado. Então, quer dizer, eu acabo criando um clima de estufa e faz com que a umidade e o calor façam com que a germinação da semente venha a ser mais rápida por esse motivo. Então, um desses resultados que nos surpreendeu, e posteriormente alguns estudos que nós fizemos com bioinseticidas, nós descobrimos que um dos bioinseticidas poderiam ser usado. Infelizmente, não prosseguimos por conta, na UFJ nós temos um grande problema com a formiga cortadeira, e também com isso nós acabamos descobrindo que nós poderíamos usar algum tipo de herbicida que não trouxesse nenhum problema para as sementes. Então, ela é depositada de forma externa das cápsulas. E isso nos ajuda tanto para proteger as sementes, como para viabilizar, então, essa germinação.
Professor Frederico, como a taxa de germinação das sementes foi afetada pelo uso de cápsulas? Como já foi mais ou menos dito, né? A gente, em experimentação de casa de vegetação, as cápsulas beneficiaram a germinação para essas 3 espécies, o tamboril, o angico e o baru. Houve um melhor desempenho nas taxas de germinação dessas espécies em casa de vegetação dentro de cápsula, quando comparado com elas fora de cápsulas. E isso já foi dito, são os berçários, né, que ajudaram esse microclima que foi criado dentro dessa cápsula, que a gente também chama de bola de sementes. Ele foi benéfico, né, protegeu as sementes inicialmente contra predadores, né, herbívoros, no caso das formigas, antas, outros animais roedores. Então a gente teve esse aspecto de bom desempenho. O que cabe lembrar, Leonardo, é que, assim, são só 3 espécies, como eu disse, são espécies que a gente sabidamente conhece já de outros estudos, que têm boas taxas de germinação. Como eu disse, é uma janela que foi aberta, um leque de possibilidades que a gente pode testar com outras sementes do cerrado. A gente sabe que as sementes do cerrado, de um modo geral, principalmente para árvores do cerrado, como o piqui, por exemplo, o araticum, tem dificuldades nos processos iniciais de germinação, às vezes demoram muito tempo, passam mais de ano no solo após a dispersa da árvore, né? Com possibilidade de várias intempéries, como sol, chuva, ações de formiga, de bactérias, de fungos, né? Então, assim, a gente tem condições de replicar isso para outras situações, outras espécies de florestas e de cerrado, que estão presentes no cerrado, para a gente poder aumentar esse leque de conhecimento e ter um número maior de espécies que a gente possa usar futuramente e entender melhor se seriam adequadas dentro de uma cápsula ou não. Cabe lembrar que, assim, a gente tem um método muito promissor para cerrado, que tem sido muito usado, que é a semeadura direta. Tem plantio de mudas, que é muito convencional, mas a semeadura direta tem sido muito utilizado para cerrado, no sentido de você fazer o que a gente chama de muvuca de sementes, não só de espécies que vão ser aplicadas ali, que futuramente vão compor aquela área, mas espécies que inicialmente vão dar condições para essas espécies, para essas sementes dessas espécies que vão ocupar aquele espaço ali posteriormente. A gente chama essas espécies inicialmente colonizadoras de adubos verdes. Isso também, de certa forma, foi testado no nosso estudo, em experimentação de campo, e esses dados serão publicados em breve. Mas o fato é esse, né? A gente teve bons resultados com essas 3 espécies, muito embora isso seja um trabalho embrionário ainda, inicial, que catalisa potenciais novos estudos com outras espécies do cerrado. Muito bem. Professor Normandes, qual é o potencial impacto da tecnologia na restauração de áreas degradadas? Acho que nós entendemos essa experiência desse projeto de tese da Karine, em parceria da UFR com a UFJ, a gente percebe que nós estamos numa fronteira de conhecimento relacionada ao uso dessas biocápsulas e a dispersão aérea, utilizando drones para fazer essa recomposição vegetal de áreas degradadas com espécies nativas e até não nativas. E a gente entende que vai crescer muito nos próximos anos. Foi mencionado pelo professor Frederico que a semeadura direta é uma estratégia de recuperação que está sendo muito utilizada no cerrado. E a gente, como também foi mencionado pela Karine, algumas áreas que estão mais degradadas, erosões, difícil acesso humano a essas sementes, chegar até lá não é uma tarefa muito fácil. Então, a dispersão aérea, por meio de um veículo remoto, automatizado, preenche essa lacuna operacional. E também acho que muitas coisas vão acontecer nos próximos anos. Eu acho que o uso de nanomateriais para a composição dessas cápsulas, nanomateriais para fazer servir como biorrepelentes, como indutores de germinação, vai ser algo fantástico também. Eu acho que isso vai ser incorporado. Então, a química vai chegar junto das nossas áreas de conhecimento para a gente avançar nisso. E a gente tem, eu acho que também muito que entender como a agricultura de precisão funciona. Muitas práticas da agricultura de precisão a gente pode incorporar nessas técnicas para fazer a recuperação de áreas degradadas, isso é muito importante.
A gente vê que os drones são utilizados para fazer a dispersão de fertilizantes, o controle de espécies invasoras em lavouras, a dispersão de sólidos. Então, nada mais justo do que também a gente trazer do setor agrícola, dessas tecnologias da agricultura digital, também para o campo da restauração ecológica. Então, eu acredito que nessa década, que é entendida como a década da restauração global de ecossistemas, que foi promulgado pela ONU, para até 2031, nós teremos que avançar muito nessas técnicas, porque isso vai sustentar as políticas do Brasil, de outros países, relacionados a termos práticas efetivas no combate a extremos climáticos. Isso vai ser muito importante. Então, o pano de fundo do que a gente está fazendo aqui é um pano de fundo de a gente trazer para a realidade como a gente vai fazer esse controle das mudanças climáticas e fazer essa recuperação desse passivo ambiental. Excelente. Professora Karine, quais são os próximos passos para implementar a tecnologia em campo? Como o professor Frederico e o professor Normandes já comentaram, eu acho que nesse momento a gente precisa experienciar novas sementes para a gente ter essa resposta. Então, a pesquisa continua. Provavelmente vai demorar um pouquinho ainda, né, para estar no mercado, porque nós precisamos pesquisar mais a fundo os resultados dessa cápsula no ambiente. Então, até melhorar a tecnologia e tudo mais. Então, acredito que logo está por aí, mas vamos pesquisar mais um pouquinho. Excelente. Vamos aproveitar, professor Frederico, para falar sobre a pesquisa novamente aqui, como que ela pode influenciar políticas públicas de conservação? Eu acho que antes de responder efetivamente essa pergunta, cabe lembrar que, assim, a gente normalmente vê, né, as pessoas preocupadas em restaurar ambientes, mas eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que preocupar em conservar os ambientes que já existem, os ambientes naturais. Seja ele em um estágio bom de conservação, seja ele em um estágio intermediário de conservação. A gente anda por aqui no Sudeste Goiano, a gente vê muitas áreas de reserva legal, áreas de proteção permanente, APPs, que estão em estados diversos de conservação, muitas vezes com alguma dificuldade, um nível intermediário de perturbação, como fogo, como entrada de gado, por exemplo, os efeitos de borda desses remanescentes que tem aqui, né, ao redor de lavouras de lavoura de grãos em geral, ou pecuária. E então essas áreas têm uma certa dificuldade de se manter intactas, mas de qualquer modo, essas áreas que já estão aqui presentes, o que está restando no Sudeste Goiano, elas são muito mais importantes do que a gente iniciar qualquer processo de restauração. Isso é importante para o agricultor também, para o produtor rural, proprietário rural, porque ele tem que pensar que ele vai reduzir custos, né? Se ele conseguir simplesmente manter aquela área intacta, mesmo que tenha que haver uma intervenção futura naquela área para restaurá-la, ele consegue de uma forma mais passiva restaurar aquela área por meio de processos de regeneração natural. Ou seja, se aquele remanescente, se aquele fragmento de vegetação nativa dá condições, se ele tem uma interação grande com animais, por exemplo, animais polinizadores, animais dispersores de semente, a gente consegue manter melhor aquela área, sem precisar gastar muito, fazer uma intervenção ativa naquela área para restaurá-la, tá? Então, eu acho que isso talvez seja um passo crucial, manter essas áreas que restam em pé de reserva, seja de reserva legal, seja de APP. E, como o Normandes disse, né, a gente está na década da restauração, promulgado pela ONU, e realmente, assim, os caminhos que a gente vai traçar daqui por diante vão ditar um pouco do que a gente tem que fazer, né? E eu vejo que o grande caminho realmente é esse, é manter essas áreas, e se tivermos que fazer algum tipo de intervenção, que façamos da forma mais branda possível, com o menor custo para o proprietário rural possível. Muito bem, vamos fazer mais uma pausa para o intervalo e a gente volta na sequência. Já estamos de volta com o nosso Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Você possui armazém de cereais e ainda trabalha com secagem, utilizando todo aquele processo manual de abastecimento de fornalha com lenha?
Se a resposta for sim, então você precisa conhecer a Comber e suas soluções para secagem de grãos. A Comber possui uma linha completa de automatizadores e também fornalhas para melhorar ainda mais o rendimento de seu secador de cereais. É uma empresa rioverdense pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. É isso mesmo, e a Comber tem automatizadores a cavaco que ganharam destaque em todo o Brasil em razão dos seus benefícios, como, por exemplo, redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem, aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Comber, soluções em secagem de grãos. Seguimos por aqui com o nosso Boa Tarde Produtor até 12h30. E é claro que você é o nosso convidado para além de assistir e ouvir o nosso programa, também compartilhar a nossa transmissão no YouTube da Rio Verde FM. Bom, vamos falar mais sobre o assunto de hoje aqui. Nós estamos tratando sobre o poder das cápsulas com sementes nativas. Senhores e senhora, quais são os custos envolvidos na produção dessas cápsulas? Bom, primeiramente, nós temos os custos só da produção em si da cápsula, relacionado ao papelão, né? O amido de milho e a produção em si. Esses custos são bem mais baixos do que um plantio de mudas. Posteriormente à cápsula, nós temos o custo, então, do trajeto do drone, que o professor Normandes pode explicar um pouquinho melhor para nós como que funciona isso, mas que nós temos um custo bem abaixo do que uma restauração de um hectare, no caso, por plantio de mudas. Chegamos a ter mais ou menos ali uma redução de 80% desse valor. Mas tudo isso ainda está sendo estudado para ser comprovado. Então, nós ainda temos um caminho a seguir para poder estabilizar esse valor mais correto. Certo. Professor Normandes. Eu entendo que quanto mais nós avançarmos nesses projetos relacionados à semeadura direta, utilizando cápsulas, utilizando esses elementos de proteção e de indução de germinação das sementes, a tendência é que a gente consiga aumentar a eficiência de germinação, ou seja, o sucesso dos projetos de recuperação de áreas degradadas, dos PRADs, e principalmente diminuir esses custos operacionais que fazem com que o valor de reais por hectare sejam considerados elevados para alguns tipos de produtores rurais. 20 mil reais por hectare para de uma área que está degradada, a gente sabe que é um valor que pode ser proibitivo para alguns proprietários rurais. Então, a ciência vem nesse sentido, essas universidades estão atentas a essas demandas socioambientais que acontecem na nossa região aqui do Centro-Oeste, e o que a gente espera é que o avanço do uso dessas cápsulas, o uso de outras tecnologias, o uso de drones, para que a gente tenha um menos operacional em campo, menos pessoas em campo envolvidas nesse trabalho, mais automatização desses processos. Isso vai trazer um impacto na mão de obra dos PRADs, dos projetos de recuperação de áreas degradadas. Então, a gente prevê, e a Karine colocou alguns percentuais, a gente prevê que daqui a alguns anos a gente vai ajustar esses percentuais, mas definitivamente o uso da semeadura, que já está sendo uma estratégia de recuperação bastante procurada no Cerrado, vai ser mais ainda quando a gente fazer a transferência de tecnologia da universidade para o setor das empresas, relacionado à dispersão de sementes com drones, essas sementes biocapsuladas. Isso vai ser bastante positivo para o mercado de trabalho da regularização ambiental, para a cadeia produtiva desse mercado. Professores, como essa pesquisa pode ser replicada em outras regiões do Brasil e do mundo? Eu acredito que essa pesquisa ela pode ser replicada em qualquer tipo de bioma. A gente só tem que adaptar o tamanho das nossas cápsulas para o tamanho de sementes. Nós já temos algumas pesquisas, alguns estudos direcionadas não somente com o drone, mas também trabalhar com a aviação agrícola, trazendo essa cápsula. Então, vamos tentar facilitar a maneira o melhor possível. Então, eu acredito que sim,
é só adaptar a cada região. Mas eu acredito que o professor Fred pode nos dar uma opinião um pouco mais formada sobre isso. Eu também acredito. Eu acho que ele pode ser estendido para outras áreas, né? Não só saindo do bioma, mas outras áreas de cerrado que estão em solos em relevo mais acidentado, por exemplo. Eu acho que a ideia inicial de trabalhar com cápsula e drone, essa junção das duas coisas, foi pensando realmente nisso. É claro que tudo a gente tem que pensar numa intervenção inicial da área, na limpeza do terreno, um combate a formigas, para aí sim fazer essa intervenção. Mas em áreas que realmente são de difícil acesso, de processos erosivos, como na Mata Atlântica, por exemplo, que a gente tem solo muito acidentado em muitas situações, e o Cerrado também não é diferente, né? A gente pode replicar isso. Eu acho que é importante enfatizar o que a Karine trouxe, que é essa questão, né, de tamanho de sementes. O tamanho da cápsula hoje é um tamanho já pré-estabelecido. E, por exemplo, se a gente for usar uma semente de um pequizeiro, se a semente couber dentro da cápsula, não vai caber mais nenhuma outra semente. Uma única semente já seria o suficiente para preencher aquele espaço. Então, é claro que a gente precisa, a depender do tipo de planta ou de espécie que a gente quer usar no processo de recuperação dessa área, a gente precisa também readequar o tamanho da semente, né? Mas aí eu acho que é tranquilo, né? Isso pode ser replicável em qualquer lugar, em qualquer ambiente, bioma do Brasil ou mesmo no mundo, desde que você use situações adequadas, o tamanho da semente adequado, a semente apropriada para aquele tipo de ambiente que você quer restaurar, seja um ambiente, uma fisionomia dentro do Cerrado, seja um bioma dentro do Brasil e por aí. Muito bem. No caso do produtor rural e também da população da área urbana que está nos acompanhando agora e pensando assim, como é que eu faço para obter essas cápsulas com sementes nativas do Cerrado para usar na minha propriedade ou aqui dentro da cidade, né, na área urbana? Isso é possível? Se sim, como? As cápsulas ainda não estão disponíveis para a população, mesmo porque nós ainda precisamos de alguns ajustes. E assim que elas estiverem ajustadas e poderem ser distribuídas e comercializadas, a gente estará divulgando isso. Nós precisamos terminar alguns estudos para ter essa certeza de que vai funcionar. Então, a pesquisa continua e eu acredito que mais ou menos uns 2 anos, quem sabe a gente consegue. Muito bem. Vamos para o nosso último intervalo e a gente volta já. Voltamos aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9, com mais informações para o senhor e para a senhora até 12h30. E agora eu quero falar com você de uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. É isso mesmo. E a diferença é evidente. Lá você é o dono, tem taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Então você que está acompanhando a gente agora, visite uma unidade do Sicoob Crédito Rural e você vai entender mais, né, porque ela realmente faz a diferença na nossa comunidade e no Brasil. Sicoob Crédito Rural é a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora. Um abraço para a Meire, para o Cadmo e toda a turma aí da Crédito Rural. Nós estamos de volta praticamente já para encerrar nossa entrevista de hoje. Um assunto muito interessante, curioso. Imagino que você talvez nunca tenha ouvido falar e está tendo a oportunidade de conhecer mais aqui no Boa Tarde Produtor sobre a restauração ecológica do Cerrado através dessas cápsulas com sementes nativas. Bom, vamos começar pela professora Karine. Vamos às considerações finais, professora. Então, primeiramente gostaria de agradecer, porque o nosso estudo está sendo divulgado e tendo conhecimento da população para mostrar que nós, como pesquisadores, temos o compromisso de trazer novas melhorias, novas tecnologias para suprir as necessidades, principalmente na área de restauração, que ainda é muito novo, principalmente no Brasil. Apesar de vários estudos, há uma grande lacuna, né, nessa área, principalmente de novas tecnologias.
Então, nós trouxemos esse trabalho, principalmente pensando na sustentabilidade, de utilizar produtos que estariam indo para o lixo e que podem ser reaproveitados e trazendo um benefício para a natureza e não trazendo resíduos para essa natureza, que eu acho que isso é muito importante. Então, gostaria muito de agradecer e continuar nossos estudos para poder trazer um material com uma boa qualidade e novas tecnologias. Com certeza. Professor Frederico. Ok, eu vejo assim também, né? As nossas pesquisas, como a gente falou, são ainda iniciais. A própria ecologia da restauração ecológica é inicial, é muito desafiadora, tem muita coisa para ser descoberta ainda. A demanda por pesquisadores é muito grande, a demanda em função, né, de tudo que a gente tem passado, de destruição de ambientes. Eu acho que essa área do conhecimento ela está numa crescente. Existem várias técnicas já hoje sendo aplicadas, como já dissemos, no Cerrado, a semeadura direta ela tem sido vista com bons olhos, mas a gente tem que experimentar outras coisas, outras tecnologias. Por exemplo, o uso da tecnologia de SAFs, que são sistemas agroflorestais, como, por exemplo, aí próprio em Rio Verde, tem uma fazenda aí, a Mata do Lobo, que associa o plantio de café, a colheita desse café associada a um sistema florestal, usando espécies nativas principalmente. Isso deve começar a ser mais aplicado, eu acho. A gente tem que tentar voltar esse conhecimento para a sociedade, de forma que a sociedade consiga entender que as ações de restauração podem ser benéficas para o proprietário ou para a sociedade de modo geral, no caso dos SAFs, né, com a produção de alimentos. Então, assim, tem um campo muito aberto de geração de conhecimento, e eu acho que esse é o caminho. Tá? E é isso, né? A gente aqui está de portas abertas, a nossa universidade, a gente quer gerar conhecimento para a sociedade principalmente, por isso que a gente trabalha muito com divulgação científica. Então, qualquer demanda, quaisquer questionamentos, dúvidas, anseios, a gente está aqui para atender toda a população da região do Sudeste Goiano, ok? E sou muito grato pelo convite aí para a gente poder abordar um pouco desse nosso pequeno estudo aí, embora seja um estudo de doutorado da Karine, mas aí a gente abriu chão para outras áreas do conhecimento. Muito obrigado. A gente que agradece, professor Normandes. Também agradecer a oportunidade que a FM está nos dando, que esse programa especial está nos dando. É muito importante que as nossas universidades públicas tenham esse contato direto com a sociedade, que a gente consiga fazer algo que a gente sempre almeja, trabalhos científicos, e fazer com que eles sejam popularizados. Então, o programa está ajudando nesse sentido. A Rio Verde FM está de parabéns nesse aspecto. E a UFR, assim como Jataí, que são super novas, está com essa mentalidade de atuar em sincronia com as demandas da sociedade, tanto do setor agrícola, como do setor da pecuária, o setor ambiental. Nós temos essa preocupação muito grande. O que a gente espera é que a gente consiga cada vez mais nos aproximar da sociedade. É muito importante que muitos desses projetos a gente consegue financiamento de órgãos públicos, agências de fomento do setor público, dos governos estaduais, as fundações de apoio à pesquisa, também as fundações federais, como o CNPq, mas a gente precisa também do apoio do setor privado, vindo até a universidade para trazer suas demandas, para a gente fazer também convênios, para gerar soluções, ter recursos financeiros para isso, e gerar soluções aplicáveis às demandas específicas do setor privado. Então, essa aproximação para nós é muito importante. Tá? E